Acabou de sair o resultado da pesquisa em São Paulo. Então eu vou compartilhar aqui. Não houve grandes mudanças. O Haddad continua na frente. Está aqui, ó, 35%. Pesquisa Datafolha no estado de São Paulo para governador. Haddad, 35%. Tarcísio subiu para 21%. E o Rodrigo Garcia, que é o atual governador, que é do PSDB, está com 15%. Eu vou colocar o gráfico, eu não sei se dá para ver bem aqui, porque dá, né? Assim, a curva. O Haddad tinha na pesquisa anterior 38%. Então ele sai de 38% e vai para 35%. No limite ali da margem de erro, acho que, né? Agora o Tarcísio cresce realmente. Ele vai de 15% na pesquisa anterior para 16%. Aliás, 16 para 21, né? Você tem os números aí certinho, né, Tereza? Como é que você avalia, então, esse resultado? Olha, então, o Tarcísio tinha 16, ele subiu para 21, então ele teve mais 5, né? O Haddad teve menos 3. E o Rodrigo, que tinha 11, cresceu 4, cresceu de 11 para 15, 4 pontos percentuais, Rodrigo Garcia. O que eu estou vendo aqui, em princípio, essa redução das intenções de voto no Haddad, muito simétrica, muito sintonizada com uma redução, com uma queda de 3 pontos que o Lula também teve no estado de São Paulo, segundo a pesquisa IPEC, tá? Uhum. O IPEC detectou uma redução do Lula em 3 pontos lá em São Paulo, né? E isso parece ter a ver também com essa redução aí do Haddad. Olha só, o Haddad tinha, então, quando ele tinha 38 e o Tarcísio 16, né, ele tinha 22 pontos de frente, né? Agora essa frente diminuiu, ele tem 35 e são só 14 pontos, né? Diminuiu muito a diferença entre estes dois. Mas também tem um fato, o Rodrigo Garcia não está fora do jogo, né? Continua disputando, lutando aí para chegar ao segundo turno, né? Está 6 pontos atrás do bolsonarista Tarcísio. Eu acho que é isso. É difícil ter uma vitória em primeiro turno ali em São Paulo, mas tudo indica que o bolsonarista tá com mais fôlego, né, do que o tucano. E ele está conseguindo casar o voto dele ao voto do Bolsonaro. À medida que as pessoas ficam sabendo que ele é o candidato do Bolsonaro, é o que está dizendo aqui a pesquisa da Datafolha, né? Antes disso, eu queria só dizer que não sabe, que aqui um dos nossos internautas pergunta como é que estão os indecisos? 10%. Tem 10% de indecisos, então vai diminuindo bastante o número de indecisos, já foi muito mais. Na pesquisa anterior estava em 11, agora 10, então de uma para outra não foi tanto assim, mas se pegar 3 meses atrás, sim. Agora, o que está dizendo aqui, Tereza, a candidatura do Tarcísio cresceu de 36% para 47% entre os eleitores do Bolsonaro, ou seja, ele já está com quase metade dos eleitores do Bolsonaro dizem que vão votar no Tarcísio, né? Outra parte deve querer votar ainda no Rodrigo Garcia e tal, mas ele está conseguindo casar o eleitorado dele ao eleitorado do Bolsonaro. Da mesma forma, o Haddad. O Haddad, ele tá com 60, cadê aqui, ó? 64% dos eleitores do Lula dizem que vão votar no Haddad. Ainda tem margem para crescer um pouco mais o Haddad, né? Se ele conseguir casar mais esse voto com o Lula até, né? Mas temos que ver como está o Lula em São Paulo, né? Como eu disse, no IPEC ele perdeu 3 pontos, e tem aquela questão que nós comentamos ontem, claro que nós não estamos comparando pesquisas diferentes, que isso não é correto, mas para se ter uma base, por exemplo, o IPEC disse que no Sudeste há um empate técnico 39-36 entre Lula e Bolsonaro, né? Se essa diferença realmente está apertando entre Lula e Bolsonaro no Sudeste, ela está acontecendo principalmente no Rio e em São Paulo, porque em Minas o Lula, nas outras pesquisas, continua com uma vantagem bem significativa, né? Segundo turno, com cenário de vitória do Haddad em qualquer cenário, mas apontando para como adversário preferencial para ele, naturalmente, o bolsonarista Tarcísio, né? O candidato que ele bate com maior
vantagem, né? Com maior folga. Minas Gerais. Ah, sim. Romeu Zema, do Partido Novo, 52%. 52%. Ele cresceu de 47 para 52. O Calil está com 22. Então, uma diferença de 30 pontos. O Romeu Zema está com 52, o Calil com 22 e o Carlos Viana, que é aquele candidato bolsonarista, está com 4%. Uma situação bastante complicada para o Calil. Todo mundo dizendo que ele tem que colar o nome dele no Lula, mas será que dá tempo em um mês, Tereza? Pois é, o Calil até perdeu um ponto, porque ele tinha 23 a 15 dias na pesquisa Datafolha, né? E o Zema, que tinha 47, subiu, então, 5 pontos, né? Mais 5, cresceu aí acima da margem de erro, e o Calil encolheu 1. É muito difícil, porque a situação do Calil é o tipo do candidato, assim, que saiu de uma ótima avaliação como prefeito na capital, Belo Horizonte, onde ele tem, segundo outras pesquisas, bom desempenho na capital, mas Minas é um estado grande, do tamanho da França, e muito dividido, com 1.000 municípios, né, arredondando aí, 1.000 municípios. Então, fazer campanha em Minas, para quem era só da capital, é muito difícil ele se tornar conhecido em todos esses municípios, estabelecer relações com os prefeitos em todos esses lugares, e o outro já era governador, o outro tinha uma boa avaliação, estava lá viajando pelo estado o tempo todo, conversando com os prefeitos e tal. Então, a situação do Calil é difícil, né? Não é muito fácil competir com o governador no cargo, ainda mais com essa vantagem de que está ali, passou 4 anos em contato com os municípios, né? E o Calil ficava lá governando Belo Horizonte. Eu me lembro de uma vez que o Lula disse, quando se estava discutindo aliança, o Lula disse isso: o Calil precisa de sair de Belo Horizonte, pôr o pé na estrada e conhecer Minas Gerais. Nós temos os números também do Rio de Janeiro. A mais indefinida é essa eleição aqui, ó, Tereza. Rio de Janeiro, olha só, está bem equilibrada, acabou de sair também, Datafolha, para quem chegou agora, Cláudio Castro, atual governador, 31%, e Freixo, 26%. A margem de erro aqui são 3 pontos. Então, tem empate técnico entre Castro e Freixo, 31 a 26. O Rodrigo Neves, que é do PDT, está mais atrás, com 7%. Deixa eu ver como é que está o segundo turno. Isso aqui que está me... eu quero ver como é que está o segundo turno lá no Rio de Janeiro. Veja aí. 44 a 37 para o Castro. Então, ele tem vantagem no segundo turno. Mas não é uma vantagem assim assombrosa, mas tem 7 pontos. Tem uma vantagem para o Castro no segundo turno. E para o Senado, ampla vantagem para o Romário, 31%. Alessandro Molon, 12%, segundo o Datafolha divulgado agora. O Siciliano tem 6%, subiu de 3 para 6, mas está bem atrás, Tereza. Siciliano é outro que não consegue se colar no Lula, né? É o candidato apoiado pelo Lula ao Senado. Mas ali é o governo, então o governador bolsonarista Cláudio Castro cresceu 5 pontos e o Freixo também cresceu 3. É a eleição se polarizando entre os dois, né? Nesse caso aqui, eu acho que em um mês muita coisa pode acontecer no Rio, sabe, Rodrigo? Eu acho que o eleitorado do Rio é muito surpreendente, é de fazer movimentos de reta de chegada, né? Bruscos, viradas e tal. Acho que ali no Rio muita coisa ainda pode acontecer em 30 dias, nesse sentido aí de aumentar a polarização entre os dois, votos do Rodrigo Neves migrarem para o Freixo, né, porque estão no mesmo campo. Tem muita gente da esquerda que está com o Rodrigo Neves, que não é nem do PDT, mas está até do PT, que está com o Rodrigo Neves, mas que vai, na hora H, fazer o voto útil no Freixo. Então, pode ter uma poeira aí levantando mais para a reta do final. Acho que talvez o Lula volte ao Rio ainda, né? Para dar uma força lá. Eu acho que é um quadro assim que está em movimento, né? Em pleno movimento, mas o Bolsonaro também pode fazer coisas lá, é a base dele, ele pode fazer movimentos para ajudar o Castro também. Mas aí eu acho que é um jogo em plena movimentação, né?